Governo Lula prepara ofensiva para se aproximar de motoristas por aplicativos. A estratégia é ouvir a categoria visando a regulamentação que está em fase final no Congresso. O governo tenta fazer aquilo que recusou no passado, quando colocou os sindicatos na frente sem a representação legítima dos motoristas e, por isso, perdeu na Câmara dos Deputados. Mas será que agora vai? E a principal pergunta é: qual é a real intenção do governo ao se aproximar dos motoristas em 2026? Nesse vídeo, a gente vai esmiuçar essa questão, lançando luz sobre um assunto que preocupa tanto o Palácio do Planalto como também os trabalhadores. Ô, companheiro, Uber, vem cá, vamos conversar. Vem cá, companheiro, eu sei que a gente errou, a gente queria regulamentar e a gente trouxe o sindicato pra cá, vocês não gostaram, né? Mas agora nós vamos conversar tete a tete, companheiro. Me diga aqui o que é que você quer exatamente. O governo vai trabalhar por vocês agora, vem cá. É mais ou menos isso que o governo Lula quer: se aproximar de motoristas por aplicativos. Um movimento que a categoria esperava logo após a eleição de Lula em 2022. Mas ele preferiu ouvir os sindicatos. Entidades pseudo-representativas que não têm legitimidade, representatividade, nem a devida luta, nem histórico, e que por isso mesmo é amplamente rejeitado pelos trabalhadores. Mas agora, no começo de 2026, o governo incumbiu o secretário-geral da Presidência da República, deputado Guilherme Boulos, de viajar ao país para ter um tete-a-tete com os motoristas. O Lula me deu uma missão, Datena. Falou: precisa ajudar a colocar o governo na rua. Eu vou para os 26 estados daqui até maio do ano que vem, conversar com o povo, ouvir as pessoas. Quem é que está olhando hoje pro motorista de Uber? Porque vê só, a Uber, ela não tem um carro, ela não troca um pneu, mas ela pega um percentual ali, uma fatia gigante de cada viagem que o cara faz. Esse cara não tem um direito. Quem é que está olhando pro entregador? O iFood também não faz uma entrega, não enche um tanque de moto e pega o percentual. O presidente também falou: vamos olhar para esses trabalhadores, vamos conversar com essa turma, escutar. Que um governo bom não é só aquele que faz discurso, é aquele que está aberto para olhar no olho do povo e escutar as pessoas. Veja a notícia divulgada pelo portal UOL sobre essa estratégia do governo. O Palácio do Planalto considera que motoristas por aplicativos formam uma categoria maciçamente bolsonarista, ou seja, anti-PT. De fato, entre motoristas, Lula não é muito bem quisto, diga-se de passagem. E a relação entre a categoria e o governo Lula ficou pior depois daquele maldito, famigerado, amaldiçoado PLP 12/2024. Elaborado pelo governo, pela UBA 99 e por essas entidades pseudo-representativas denominadas sindicatos, que era péssimo para os trabalhadores. Travou-se uma luta em 2024 e 2025. E assim como na história bíblica de Davi e Golias, Davi, mesmo sendo mais fraco e menor, conseguiu derrotar o gigante. Os motoristas conseguiram convencer os parlamentares, ao longo desses 2 anos, a não levar adiante o famigerado PLP 12/2024. Aí vem o PL 152, que o presidente da Câmara criou uma grande comissão e aí sim, os motoristas foram ouvidos. Mas foram ouvidos pelos parlamentares, através de audiências públicas. O governo continuava pactuado com os sindicatos, com a UBA 99, com as costas viradas para os trabalhadores. Aí chega 2026, ano eleitoral, anota isso aí. Esse ano tem eleição, lá em outubro, eleição exatamente para presidente da República. E Lula lança essa estratégia, acho que eu já entreguei tudo, né? Mas vamos lá, para você entender melhor. Lança essa estratégia para, no ano da eleição, tentar alcançar um reduto que o Palácio do Planalto considera essencialmente bolsonarista. E aqui eu vou abrir um parêntese. Esse não é um vídeo sobre política. Falei sobre Lula, sobre bolsonarismo, mas é para você entender o que há por trás da boa intenção do governo no ano eleitoral. Seja você bolsonarista ou não, pouco importa. O que importa para o motorista agora, meu amigo, é ter uma política tarifária justa, ter respeito e ter direitos. Sem sindicatos, sem controle total de governo, com autonomia e com liberdade. Aproveita e diz aí nos comentários, é isso mesmo que você quer? Ou você acha que a boa intenção do governo, com os sindicatos,
com o que o Uber 99 quer pode ser o melhor. Eu acho que não, mas você é livre para expressar a sua opinião, como sempre, de maneira inteligente, nos comentários logo abaixo. O que eu me questiono é por que não fizeram isso antes? Por que em 2023, 2024, 2025? Ao invés de chamar entidades recém-criadas, sem representatividade, sem legitimidade, sem luta, sem história, não chamou os motoristas? Por que não colocou o representante do governo para percorrer o país e dizer, gente, vamos fazer aqui uma espécie de uma audiência, vamos conversar aqui, o que é que vocês querem exatamente? Mas não, o governo claramente fechou as portas para os trabalhadores, preferindo ficar no corporativismo com o Uber 99 e os sindicatos. Deu no que deu. Apesar de todo o poderio econômico, das emendas, ele não conseguiu fazer prosperar o projeto. Vitória nossa, vitória da categoria, dos motoristas que foram para cima e contaram, destaque-se, com o apoio indispensável da Frente Parlamentar em Defesa de Motoristas por Aplicativos, que tem à frente o deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás. Aí agora a gente vai ver, nos próximos meses de 2026, o secretário-geral da presidência, Guilherme Boulos, viajando o Brasil para uma conversa com os motoristas. Significa que a gente não deve conversar? Não, claro que não. Vamos conversar. Vamos saber o que é que o governo de fato quer e vamos dizer mais uma vez aquilo que nós queremos. Muito embora eles já saibam de cor e salteado, mas não tem problema. Vem aqui em Salvador, Guilherme Boulos, ok. Se eu tiver oportunidade, se for convidado, estarei lá para falar também, junto com outros motoristas. Se for na sua cidade, você for convidado, vá também e fale. Não deixe a oportunidade escapar. Mesmo a meu ver, sendo uma estratégia de cunho político e eleitoral. Uma estratégia para que Lula avance sobre o reduto que é tido pelo Palácio do Planalto como essencialmente bolsonarista e, consequentemente, antipetista. E outra informação que é importante você ter em mente. Antes de ser eleito, Lula tinha se comprometido a regulamentar o trabalho de motoristas e entregadores por aplicativos. É claro que ele quer chegar na campanha eleitoral dizendo, olha, eu prometi e eu cumpri, consegui regulamentar essa atividade. Claro, tudo no Brasil gira em torno da política, querendo ou não, gostando ou não, tudo vai ter que passar pela política. Se não for Lula, vai ser algum outro candidato a levantar a bandeira e dizer, olha, isso, isso e isso pelos motoristas por aplicativos. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu penso o seguinte, independente de ser uma estratégia com claro objetivo político, eleitoral, para favorecer o presidente Lula, a minha preocupação não é ele ser eleito ou não ser eleito. Para mim, isso aí não é o que importa agora. O que importa agora é que a gente consiga manter a autonomia, a gente consiga direitos, a gente consiga correção da política tarifária da Uber, a gente consiga eliminar a injustiça que principalmente a Uber faz contra os motoristas. Isso, para mim, é o que importa, independente de ser Lula, Tarcísio ou qualquer outro candidato, não importa. É isso que eu quero. Agora, vai passar por política, né, amigo? E quem tá na presidência é o PT, é Lula. Consegui te ajudar com a informação do vídeo de hoje? Eu espero que sim. Este foi o objetivo de trazer o conteúdo que você acaba de assistir. E se eu conseguir esse objetivo, por favor, dá aquele like e compartilha o link com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!